Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, explodiu agora. Alan dos Santos pede intervenção de Trump em prisão de Bolsonaro. A gente viu o deputado Gustavo Gaia fez um vídeo importantíssimo falando do terrorismo de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Bolsonaro doente, Bolsonaro já teve o primeiro recurso negado. Nesta semana, eles, acredito eu que até sexta-feira eles devem julgar o segundo recurso do Bolsonaro, ou seja, tem chefe de gabinete de Bolsonaro, de Alexandre de Moraes fazendo visita na Papuda para poder ver como é que está as celas. Foi olhar cela para Bolsonaro, olha isso, Bolsonaro nem pode ir para Papuda, Bolsonaro tem que ir para um quartel, porque Bolsonaro é integrante das Forças Armadas e a nossa Constituição diz que mesmo pertencente à reserva, que é o caso do Bolsonaro, tem que ir para o quartel. E não que eu queira isso, eu estou dizendo o que a Constituição diz, né? Para mim, Bolsonaro estava envolvido em nada disso, tá bem? E aí, meus queridos, o Alan dos Santos explodindo, tá? Pedindo a intervenção de Donald Trump em prisão de Bolsonaro. O comunicador conservador Alan dos Santos diz que Trump deve ouvir somente Eduardo Bolsonaro sobre a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A reportagem é do portal Metrópolis. Eu li a carta aberta que ele enviou, né, a Donald Trump, e a gente vai reagir à reportagem do portal Metrópolis aqui para você. Em carta aberta a Donald Trump, Alan dos Santos pediu a intervenção do presidente dos Estados Unidos em uma eventual transferência de Jair Messias Bolsonaro para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A carta, publicada, né, nas redes sociais do comunicador, afirma que Trump deve ouvir somente Eduardo Bolsonaro quando o assunto for o destino das vítimas do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas para o Alan dos Santos. O senhor já tem diálogo com Eduardo Bolsonaro e sei que compreende o que está em jogo, mas é vital que nenhuma outra voz, por mais próxima que pareça, interfira nesse canal de confiança. Somente Eduardo conhece a dor real de seu pai, o sofrimento psicológico e moral que ele vive como preso político, condenado sem crime, sem foro competente e sem o devido processo legal, é o que diz Alan dos Santos. Querem lançar Jair Messias Bolsonaro a uma prisão comum junto a membros do primeiro comando da capital, PCC, e ao o maior grupo criminoso do país. Trata-se de uma tentativa clara de intimidação, de destruição pessoal e simbólica. O mesmo tipo de tática usada contra o senhor para destruir um líder, para aterrorizar um povo, é o que afirmou aí o comunicador, o nosso querido Alan dos Santos. Segundo Alan dos Santos, o Brasil estaria sob influência direta de uma rede que reúne narcotráfico, terrorismo e socialismo revolucionário, financiando regimes de esquerda na América Latina. Por isso, recorremos ao Senhor, não como xerife do mundo, mas como um guardião da liberdade ocidental. Pedimos apenas que os Estados Unidos olhem para o Brasil com benevolência e senso de justiça, ajudando-nos a resistir a esse avanço totalitário. Donald Trump sendo acionado agora pelo comunicador Alan dos Santos. Nós precisamos que algo aconteça nesse país, tá bem? A gente sabe muito bem o que vem acontecendo, o que vem ocorrendo contra o Jair Messias Bolsonaro. Eu iniciei aqui a nossa fala falando a respeito aí daquilo que o Gustavo Gaia classificou como terrorismo de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Essa semana que passou nós ficamos
dia sim, dia também, noticiando que querem colocar o Bolsonaro na papuda, que a Alexandre de Moraes mandou até fazer uma espécie de vistoria em celas, enviou o seu chefe de gabinete para isso, e é terrível, minha gente, quando a gente fala a respeito de um homem que não cometeu golpe de Estado, como ele é acusado, não cometeu tentativa de golpe de Estado, não coordenou, não ordenou ataques à sede dos três poderes, nada disso aconteceu, e lá está ele, condenado, lá está ele com o seu primeiro recurso também condenado, e vão condenar o segundo recurso dele com certeza, tá? Então a gente está vivendo uma semana que nós precisamos avançar sobre as questões de anistia, até manifestações populares, alguém precisa convocar nesse Brasil. Eu faço o meu papel sempre, estou aqui à disposição para poder divulgar também o evento e também para fazer a cobertura e levar para você que não pode participar dos eventos a melhor cobertura, o melhor conteúdo jornalístico aí que a gente faz. E cá entre nós, né, nós temos um grande profissional em Brasília, que é o Victor Mota, e quando eu vou para Paulista também, aqui em São Paulo, a gente vai com força total, qualidade de transmissão, imagem profissional mesmo, para mostrar os bastidores, tudo que acontece lá nas manifestações, tá bem? Então é preciso, meus queridos, que as autoridades aí, os influenciadores convoquem manifestações pacíficas, ordeiras, contra aí a prisão de Bolsonaro e a favor da anistia, tá bem? E em direto dos Estados Unidos também, o governador da Califórnia, ele disse que Trump mostrou o dedo do meio ao Brasil. Revisita São Paulo, Gavin Newsom, do Partido Democrata, criticou a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros e lamentou a ausência americana na COP30. Ou seja, meus queridos, ele está aí criticando o Donald Trump e é de fato isso mesmo. Cadê o amorzinho de Trump pelo Brasil, o amorzinho do Trump pelo Luiz Inácio Lula da Silva? Cadê aquela fala que o ministro da Fazenda, ministro da Economia, né, o Fernando Haddad disse? Cadê? Cadê aquela fala? Vocês se lembram o que ele disse? Parece que desse jeito, parece que o companheiro Trump gostou do companheiro Lula. Cadê aquele amor? Cadê as negociações? Foram de água abaixo, tá bem? Foram de água abaixo. E eu não diria o dedo do meio, mas Trump deu uma banana para Luiz Inácio Lula da Silva mesmo, e que estava todo mundo por aí, a imprensa arrotando que Bolsonaro estava destruído, estava arrotando por aí que Eduardo não tinha contato com Trump, que agora era Lula que mandava na parada toda. Aí eu sempre me perguntei aqui, o que Lula ofereceu? Um sorriso? Uma boa conversa a Donald Trump? O que Lula deu a Trump para ser tão prestigiado por Donald Trump? O que a imprensa e nem o governo brasileiro entenderam é que o Trump age desse jeito, é a maneira dele negociar. Ele eu, quando era adolescente, né, lá no interior, a gente tinha um ditado, né? Trazer a câmera para mim, você joga a pessoa para cima e vem fatiando por baixo. Entendeu? E é exatamente, olha só, todo esse tempo a gente comentando isso daqui, eu me lembrei agora desse ditado popular que a gente tem lá no interior do estado de Rondônia, né? Numa negociação, Fábio, você joga a pessoa para cima e na hora que ela estiver caindo, você vai fatiando por baixo. E é exatamente o que o Trump fez com o Lula. Jogou o Lula para cima e na hora que o Lula tá caindo, se achando bambambam, saiu fatiando o Lula por baixo. Eu não diria que ele mostrou o dedo do meio, mas ele deu uma banana para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, esse desgoverno.
tá bem? Não veio participar da COP30 e eu não vou criticar o Donald Trump por isso não. Ai, ele não veio, Fábio, ao Brasil, não veio. Rapaz, só esquerdista naquilo, só gente querendo dinheiro dos Estados Unidos, só gente querendo dinheiro dos maiores países, tá? E você percebeu que os maiores países não vão ajudar? Os maiores países não vão ajudar Lula. Não adiantou nada essa COP30 aí, gastando um horror de dinheiro, com grandes indícios de fraude, né, como sempre, e não adiantou nada. Os maiores países não vão oferecer dinheiro, não vão custear essa pauta do clima, tá bem? Parabéns a Donald Trump por não ter vindo participar desse horror de COP30. Olha aí, após o encontro de Trump ao Sará, acho que é isso, né? Xará, deve ser isso. Os Estados Unidos prorroga a suspensão de sanções. Medida de 180 dias coincide com visita de novo presidente sírio à Casa Branca em Washington, sinalizando reaproximação com Damasco. Era isso que o Lula queria. E não teve. Olha só, minha gente. O que o Lula queria não era algo assim, não acontece. Acontece, acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Na visita aí do novo presidente da Síria, não é isso? O que aconteceu? Retiraram ou pausaram por 180 dias as sanções contra Damasco, contra a Síria. Era isso que Luiz Inácio Lula da Silva queria. Até o próprio vice-presidente do Brasil, né, Geraldo Alckmin, queremos pelo menos na primeira reunião que caia, pelo menos, ou que haja uma suspensão. Sabe o que é isso, meus queridos? Falta de moral. É viver por aí viajando, xingando Donald Trump, chamando o Trump de negacionista agora, chamar o Trump de negacionista na Copa, porque o Trump não veio, chamar o Trump de fascista. Presidente do PT, presidente nacional, disse que o Trump é a nova face do fascismo. Olha isso é pesado. Vai pesquisar o que é fascismo para você ver. Vai pesquisar o que é fascismo. Chamar o Trump de tantos adjetivos que rebaixam a imagem do Donald Trump. Defender o crime organizado, defender Nicolás Maduro. Lula abandonou a COP. Sabe esses eventos? Começou hoje, né, no dia 10, começou ontem, né, dia 10, a COP30, oficialmente falando, e o Lula pulou uma agenda ali desses pré-eventos, desses eventos, né, que acontecem pré-COP30, e foi para Colômbia, e de lá atacou. O governo dos Estados Unidos condenou a atuação militar do Donald Trump aqui na América Latina, para vocês terem uma ideia. Aí agora quer negociação, quer que o Trump continue sorrindo, retirando. Não, a conversa era assim, ó. Olha para você ver como esses caras estavam se achando. A conversa era: precisamos que o Trump, pelo menos, para a gente começar a conversar, Trump, tire as sanções. Pelo menos os 50%. Olha para mim. Pelo amor de Deus. Você não vai ver Bolsonaro defendendo isso, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Não há. Nunca defendi aqui. Tá bem? Nunca defendi taxação de Donald Trump contra o Brasil. Nós não queremos isso. Só que aí vamos para as culpas. Tá bem? A culpa não é de Eduardo. A culpa não é de Bolsonaro. A culpa é do desgoverno e de Alexandre de Moraes. Eu não votei no Lula, então essa culpa eu não carrego. Eu não queria taxação de nenhum país. Por isso que eu votei no Bolsonaro. E se a gente pudesse adivinhar o futuro, na verdade a gente preveu, né? Que seria Bolsonaro aqui e Trump lá. Mas se a gente pudesse, de fato, adivinhar o futuro, imagina a gente votando em 2022, votando 22, a gente sabendo que o Trump estaria de volta em 25,
Que delícia que não seria, né? Bolsonaro aqui, Trump lá, e os alinhamentos aí, Milei na Argentina, de direita, aí agora a Bolívia, de direita, todo mundo, né? Os países se endireitando, como não seria legal isso? Então essa culpa eu não carrego, tá? Essa culpa eu não carrego. Vou trazer agora o Paulo Figueiredo arrebentando também em cima da resposta do governo Trump contra a parceria do governo Lula com o crime organizado. Ele arrebentando a boca do balão. Você que está aqui comigo, comenta 15. Se já chegou agora, tá gostando do programa, tá gostando do canal, comenta 15, por favor, e dá uma moral aqui via Pix. Você abençoa o meu programa, você fortalece o nosso canal com um Pix de qualquer valor aí, você ajuda demais o meu programa. Na tela com Paulo Figueiredo, para você que está ligado aqui comigo. Enquanto eles defendem os bandidos do Rio de Janeiro, você tem as pessoas de bem e o governo Trump mandando uma carta de apoio à polícia. O pessoal fala daquela piada, né? Você sabe qual é a diferença entre o Ibope e o Bop? Diz a piada, não sou eu. Diz a piada que o Ibope aumenta o número de eleitores do PT. Já o Bop reduz o número de eleitores do PT. Como toda piada que eu confesso inteligente, ela tem um fundo de verdade. Porque o sentimento de paternalismo do Lula e do PT com crime organizado é gigantesco. Por isso que o PT está sendo chamado nos trending topics de partido do tráfico. Dos trabalhadores ele não é há muito tempo. A ponto, se você acha que nada disso é o suficiente para você chegar às conclusões de que o PT é o partido do tráfico, nós temos o próprio presidente discutindo a criação de um Bolsa Quadrilha, que é um benefício pago com o dinheiro dos nossos impostos para as famílias dos traficantes mortos no Rio de Janeiro. Não, por favor. Muito bem, vamos tirar a propaganda, né? E aí a gente dá sequência aqui para você que está acompanhando o nosso programa, beleza? Vamos lá. E aí eu pergunto a você o seguinte: você conhece alguém assassinado por um bandido que, como diz o Lula, só queria comprar uma cervejinha? Você já viu o Lula ou o PT propondo alguma ajuda para a família das vítimas do tráfico? Mas não. Lula quer bolsa para traficante que foi abatido porque estava tentando matar policial. Essas são as pessoas que, segundo o partido do tráfico, merecem o Bolsa Quadrilha para os seus familiares. E vejam, não é nenhuma pessoa que está sendo ponderada, está ouvindo os dois lados, etc. Você viu o Lula sendo efusivo assim, lamentando a morte dos policiais que morreram defendendo nosso Estado, nossa civilização, as nossas vidas no Rio de Janeiro, a vida da minha família mora no Rio. Não, certamente não. Então, não é possível não amarrar essas coisas e não ver que é intencional. Ver o tamanho da infiltração dessas organizações no Estado e a capacidade que eles têm de influenciar as decisões políticas e de fazer o Brasil de refém. Não é possível que você não veja que os narcoterroristas são muito melhor tratados pelo Estado brasileiro, por essa rede de apoio do tráfico no Estado brasileiro, são muito melhores tratados do que, por exemplo, a direita. Os presos políticos do 8 de janeiro, ou até mesmo os policiais que participaram dessa operação. E eu estou dizendo isso aqui há dias, não há como uma civilização, não há como um país subsistir dessa forma. E vejam o contraste. Você tem um governo
apoiado pelo crime organizado, tratando o narcoterrorismo como vítimas, que quer oferecer Bolsa Família para os narcoterroristas, que sequer lembra dos policiais mortos. E aí você sai disso e vem para a sociedade na qual eu resido, que não é perfeita, veremos no programa de hoje, mas é bem diferente. E vejam a carta do James Sparks, que é o chefe da divisão antidrogas do Departamento de Estado no Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Departamento de Estado ou Departamento de Justiça? Acho que é Departamento de Justiça. Está no meu post Departamento de Justiça, de Estado, mas a citação é Departamento de Justiça. Drug Enforcement Administration, Rio de Janeiro, bababá. 4 de novembro de 2025. A carta ontem, aliás, que chegou a público graças a também o ótimo trabalho jornalístico, dessa vez do Paulo Capelli, também do Metrópolis. 2 elogios aos jornalistas do Metrópolis aqui no programa de hoje. Excelentíssimo senhor secretário, Vitor César dos Santos, Secretaria de Estado de Segurança Pública, CESP. Prezado senhor secretário, com profundo pesar, expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação de contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da... Neste momento de luto, inteiramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. James Park, Drug Enforcement Administration, Consulado Geral dos Estados Unidos da América do Rio de Janeiro, talvez seja o Departamento de Estado que é dentro do consulado. Mas, independente disso, é assim que um governo sério funciona. É assim que um governo sério trata essa questão. A única trágica parte nisso tudo, a despeito do que o Alexandre de Moraes, do que o Lula, do que a advogada do tráfico, do que o Marcinho VP queiram fazer parecer, é a morte de 4 policiais que tombaram cumprindo o dever de defender a sociedade. E eu reitero aqui as minhas mais sinceras condolências às famílias desses bravos guerreiros brasileiros. O profeta Isaías já alertava: ai dos que ao mal chamam de bem ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Eu separei essa passagem porque é exatamente isso que fazem os defensores do narcoterrorismo, é exatamente isso que faz Lula, é exatamente isso que faz Alexandre de Moraes, é exatamente isso que faz a bancada do Partido do Tráfico na Câmara dos Deputados. Enquanto eles defendem os bandidos do Rio de Janeiro, você tem as pessoas de bem e o governo Trump mandando uma carta de apoio à polícia. O governo do Brasil, aquele que fala em soberania, etc., esse é o que apoia o narcoterrorismo, que domina o Brasil, que domina mais de 60 milhões de brasileiros, que domina 1/4 do nosso território. Enquanto o país malvadão, Trump, opressor, etc., etc., apoia a polícia que luta contra o narcoterrorismo. Pô, não precisa ser de esquerda ou de direita para saber em qual lado é o lado certo dessa história. Não precisa de esquerda ou direita para ver que estas pessoas, quem financia essas ONGs? Pô, é claro que é o narcoterrorismo. Qual o tamanho dessas ONGs? Olha o tamanho do financiamento, a mulher pedindo 300 mil reais como se quem pede nada, comprando BMW. Estamos falando de bilhões de dólares que passam pelo narcoterrorismo no Brasil. E não tenham dúvidas que eles têm os seus tentáculos, mesmo que indiretos, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Judiciário. Ora, já noticiamos aqui sobre
até botar a gente para estudar para concurso. Não tenham dúvidas que essas pessoas ganham muito dinheiro e elas de fato vendem a sua alma em troca de dinheiro. É o caminho mais fácil. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnífico. Muito bem, meus queridos. Aí está o nosso querido jornalista Paulo Figueiredo, para você acompanhando aqui. Siga lá o canal dele, Paulo Figueiredo Show, análise política. Eu sempre gosto de trazer aqui. A gente fala muito sobre o que está acontecendo lá nos States com o governo Trump. Ele está lá dentro, né, nos Estados Unidos, junto com Eduardo Bolsonaro. E eu gosto sempre de trazer aqui o querido Paulo Figueiredo. Beleza? Então, meus queridos, é isso, a resposta. A gente já comentou isso. Mas é legal trazer trazer o comentário aqui do Paulo Figueiredo. A resposta do governo de Donald Trump a respeito do narcotráfico. Eu vou repetir. Você não viu Luiz Inácio Lula da Silva lamentar as mortes que aconteceram dos policiais no Rio de Janeiro. Ele chamou de matança. Ele chamou, eu não me lembro o termo que ele usou, como se fosse um desastre, mas ele chamou de matança, e matança eu me lembro muito bem. Ele chamou de matança aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, não lamentou as mortes. E o Trump, e o governo do Trump, fez o quê? Lamentamos a vida dos 4 policiais que tombaram nessa missão de combater o narcoterrorismo no Rio de Janeiro. E vem muito mais resposta do Donald Trump contra Lula. Essa semana mesmo ele criticou a COP30 profundamente. A gente vai até, eu já falei, mas a gente vai trazer o Gustavo Gaia para falar sobre isso. E o malvadão, né? O malvadão fez o seguinte: Lula, na COP30, fala em derrotar negacionistas em provocação aos Estados Unidos da América, é o que diz a reportagem do portal Metrópolis. O presidente Lula afirmou que o momento é de impor uma nova derrota aos negacionistas. Ele disse isso ao discursar na abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30 que está acontecendo no Brasil. O petista fez provocações aos países que financiam guerras, mas não participam do evento para preservar o meio ambiente, como os Estados Unidos do presidente Donald Trump. Segundo ele, a COP30 será a COP da verdade. No tempo da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só a existência da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam ódio, espalham medo, atacam instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas, foi o que defendeu Luiz Inácio Lula da Silva. O governo trava uma guerra contra as Big Techs e uma disputa no Congresso Nacional sobre a regulação das redes sociais. É uma das prioridades do Planalto, que teme intervenções nas próximas eleições. Olha isso, minha gente. Ao anunciar a taxação de produtos brasileiros importados em julho, o próprio Trump criticou a iniciativa do Brasil de querer regulamentar as mídias sociais e o que seria uma perseguição o que ele chamou de liberdade de expressão. O assunto, porém, está travado no Legislativo, onde enfrenta resistência das bancadas alinhadas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL. Meu Deus do céu, gente, esse cara ele é maluco. Esse cara é doido, né? Maluco mesmo. E quem disse, né? E quem disse que uma reunião é que vai mudar os rumos do nosso mundo? Olha o tamanho que é o mundo. E ainda mais uma reunião dessa fraca.
As maiores nações não vão enviar dinheiro. Eles criticam o não comparecimento de Donald Trump, porque eles querem o dinheiro dos Estados Unidos. Eles querem os dólares americanos. Eles querem o dinheiro dos Estados Unidos. E Lula foi para a Colômbia em meio à COP30, atacou Donald Trump. Lula está na abertura da COP30 atacando Donald Trump. E cá entre nós, você já percebeu que se o Lula for inaugurar um novo espaço no Palácio do Planalto, um jardim, o discurso dele é um. Se ele for participar da COP30, o discurso dele é o mesmo. Se ele for participar das celebração da democracia, né, aniversário lá da vitória da democracia contra o 8/1, que eles comemoram, né? O discurso dele é o mesmo. O discurso do Lula é o mesmo discurso. Envolve democracia, rede social, ciência, esse negócio de negacionismo, aí extrema-direita, Bolsonaro, fascista, Estados Unidos, Venezuela, América Latina. É isso que Lula fala. É isso que Lula fala. O desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva está mais preocupado com questões mundiais, digamos assim, ou regionais, do que questões do seu próprio país. O próprio país afundando no narcotráfico, o próprio país com questões mal resolvidas com os Estados Unidos. E o que acontece? O Lula quer ser o intermediador na crise entre Brasil, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Ao invés dele concentrar forças em resolver os dois problemas que nós estamos tendo, que para mim são os piores. A questão com os Estados Unidos, a sobretaxa, e a questão do narcoterrorismo. Combater o crime organizado. Enviar as Forças Armadas para combater o bandido na favela, sim. E cá entre nós, não só na favela, né? Não só na favela. Eu até digo para você que não é só entrar na favela arrebentando tudo, matando todo mundo, não. Não é uma crítica ao Cláudio Castro, não. Eu tô dizendo que não é só isso. É isso e muito mais. Porque hoje o crime organizado, essas facções, vender droga e gato, net lá, não sei o que, isso é o de menos. Esses caras estão inseridos na alta cúpula da sociedade brasileira, com negócios bilionários. E o narcotráfico, para eles, daí é para manter lá a vidinha no morro, manter uma espécie de... eu vou chamar de casta, né? Do crime. Né? Vou chamar assim. Né? Manter lá a galera mais de baixo. A casta de cima, meus queridos. Aí é mansões, jatos, helicópteros, e só com gente grande. Então tem que combater lá na favela, tem que combater também no meio da sociedade, entre os doutores de plantão, inclusive os doutores da lei. E aí, o que acontece? A gente vê o Lula mais, como eu falei, mais preocupado com situações regionais e até mundiais do que com o seu próprio país. Os nossos queridos lá do programa 4x4 entraram com tudo, criticando, mostrando, né, a crítica
que o Lula fez aos Estados Unidos e defendeu Maduro na cúpula, né? Em cúpula na Colômbia, né? Aquele evento lá chamado CELAC, e que envolve, né, os países da América Latina e também da União Europeia. Vamos então ao programa 4x4, o Lacombe e convidados aí. Vamos lá. As vítimas do tornado que atingiu o Paraná, mas ele encontrou uma brecha na agenda em Belém, onde está, né, falamos aqui para a COP30, para viajar à Colômbia. Ele chegou na manhã deste domingo ao país vizinho para a cúpula da CELAC da União Europeia para prestar solidariedade ao governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Ele criticou os Estados Unidos, mas sem mencionar diretamente o presidente Donald Trump. O petista disse o seguinte, vou poupá-los da voz do Lula. A ameaça do uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime, violando o direito internacional. E durante a semana, o Nicolás Maduro chegou a agradecer a Lula pelos esforços pela paz. Y le doy las gracias al presidente Lula da Silva también, porque ha hecho un pronunciamiento Lula contundente de la paz en América del Sur, en América Latina, y el poder que la CELAC debe tener. Ainda sobre a Venezuela, o Senado dos Estados Unidos rejeitou uma proposta que obrigaria o presidente Donald Trump a obter a aprovação do Congresso antes de ordenar ações militares contra a Venezuela. A resolução foi derrotada por 51 votos a 49. Foi a segunda tentativa, aliás, em um mês, de limitar a atuação do governo americano em operações na América Latina. Com a pressão cada vez maior, o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, está disposto, tem indicado pelo menos, disposição para iniciar negociações com os Estados Unidos, desde que haja garantias de participação chavista numa possível transição política e anistia para integrantes do governo. Ana concorda com Consta? Eu concordo. Eu acho que é uma questão de dias, e não é aquela história de 20 mil dias, não. É uma questão de dias mesmo. A hora do Maduro está chegando. Inclusive o Trump disse numa entrevista do 60 Minutes, né, domingo passado, a jornalista perguntou, o senhor vai invadir a Venezuela? E ele disse, não vou te falar, não vou falar para ninguém sobre os nossos planos. Mas ele disse exatamente isso, Lacombe. Ele disse, Maduro's days are numbered, ou seja, os dias do ditador Maduro estão contados. O que vai acontecer, não sei. Invasão, não invasão, já que dizem que a CIA já está dentro da Venezuela. Não custa lembrarmos também que a própria Maria Corina Machado confirmou que a embaixada russa simplesmente tirou todos os diplomatas e todos os membros da embaixada russa da Venezuela, isso já há mais de um mês. Portanto, o USS Gerald Ford já chegando, né, no Mar do Caribe, eu acho que alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer ninguém sabe, mas alguma coisa vai acontecer. E dentro desse contexto todo, eu acho que não é só a guerra contra uma ditadura, mas acho que a principal pauta deste conceito dos Estados Unidos contra o que acontece na Venezuela é o narcoterrorismo, tanto que Maduro é procurado pelo FBI, pelo Departamento de Justiça, pela CIA, com a cabeça a prêmio vivo, né? Eles falaram vivo, por $50 milhões, porque eles colocaram o Nicolás Maduro como chefe de um esquema de narcoterrorismo. Saiu Donald Trump, entrou Joe Biden, continuaram do mesmo jeito, colocando a cabeça dele, um prêmio alto pela cabeça do Nicolás Maduro. Joe Biden saiu, voltou, Donald Trump, eles aumentaram para 50 milhões, ou seja,
Não é uma questão de governo democrata ou governo republicano, é uma questão da maior democracia do mundo, do país mais livre do mundo, e que, querendo ou não, eles são o xerife do planeta, e agora o xerife do planeta, eles estão contra o narcoterrorismo, que para mim hoje é a principal guerra dos Estados Unidos hoje, não apenas pelo conceito de vamos lutar contra o narcoterrorismo, porque Donald Trump foi muito claro durante a campanha e agora nos 10, 11 meses de governo de Donald Trump, que uma das principais pautas da campanha e do governo dele era a guerra contra o narcoterrorismo por causa do povo americano, a quantidade de drogas que está entrando nos Estados Unidos. O fentanil, por exemplo, são quase 100 mil mortes por ano de fentanil. Tanto que as tarifas em cima da China havia tarifas sobre alguns produtos e as chamadas tarifas fentanil. Ou seja, é uma guerra declarada contra as drogas no mundo e isso não vai parar. Muito bem, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, está aí então a nossa querida Ana Paula Henkel, direto dos Estados Unidos, botando para quebrar nos comentários aí, meus queridos. Situação entre Brasil e entre Brasil e Estados Unidos só piora com essas atitudes de Lula. Ele acabou, de sentar a madeira no Donald Trump, tanto lá na Venezuela como aqui no Brasil, chamou aí esses países, assim como os Estados Unidos, de negacionistas, e segundo o Lula, é preciso derrotar os negacionistas. Olha isso, meus queridos. Nosso querido Gaia comentou a respeito aí, tá bem, daquele escândalo que a Fox News e Donald Trump escancarou para o mundo. Eles estão lá discutindo uma COP30, mudanças climáticas, e estão, passeando, transitando por uma rodovia de 4 pistas, mais de 100 mil árvores foram derrubadas para a construção de uma pista para atender o evento. Uma rodovia, uma avenida. Vocês entenderam a hipocrisia por trás disso? Vocês entenderam a hipocrisia? E a vergonha? E agora o Lula vai lá chamar o Trump de negacionista. E eles aqui constroem uma rodovia, derrubam árvores para atender o evento. Lula gasta não sei quantos mil litros num barco. Se eu não estou enganado, mais de 4 mil litros de diesel queimando em águas. Imagina para onde vai essa fumaça? Pois é, meus queridos. Hipocrisia é o nome disso. Gustavo Gaia arrebentando tudo aqui no nosso programa. Vamos lá. Será que mentiram pra gente? A imprensa, Lula, a esquerda, dizendo que a química entre os dois era maravilhosa, mas o Trump não mandou ninguém pra COP30. Não só não veio, como não veio nem sequer uma pessoa representando os Estados Unidos, a maior economia do mundo. O líder da China também não veio. Aí vem a esquerda falar que Trump é um negacionista. Trump não veio porque ele não se importa com o meio ambiente. Mas espera aí. Esse está sendo a pior COP30 da história. Apenas 18 presidentes vieram. Escute isso. Apenas 18 presidentes do mundo compareceram. A mais esvaziada COP30 da história. Então, todo mundo é negacionista? Todos os outros presidentes, todos os outros líderes, chefes de Estado não vieram porque eles são negacionistas? Bom, eu vou te falar o porquê que o Trump não veio. Primeiro, porque não tem química nenhuma entre os dois, mas o principal motivo é porque chegou ao conhecimento do Donald Trump que, para produzir a COP30, Lula desmatou a Amazônia. Peraí. Um evento para proteção do meio ambiente, sobre o aquecimento global, a situação climática, e ele destrói a Amazônia. Tanto é que o Trump publicou isso aqui bem na cara do Lula. Eles devastaram a Amazônia para construir uma pista a rodovia de 4 pistas para os ambientalistas viajarem.
Isso se tornou um grande escândalo. Tá aqui, ó. Eles devastaram a Amazônia, a floresta amazônica do Brasil, para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. 100 mil árvores foram cortadas para fazer esta estrada. 100 mil árvores. Preste atenção. Lula mandou derrubar 100 mil árvores, cruzando, rasgando o meio da floresta amazônica, para que os ambientalistas pudessem chegar lá no aeroporto e viajar direto para Belém. Ou seja, tudo para mais conforto para os ambientalistas. O que o Trump não sabe é que tem navios de cruzeiro gastando 100 mil litros de diesel por dia. Sabe por quê? Porque não tinha vagas nos hotéis lá em Belém, ninguém queria ficar naqueles hotéis super caros. A situação é tão catastrófica, peraí. A situação é tão catastrófica, tão vergonhosa, mas tão vergonhosa, que nós viramos notícia até mesmo, acredite ou não, viramos notícia até mesmo na Fox News, que é uma das maiores televisões dos Estados Unidos, justamente por causa desse escândalo do corte, né, da devastação da Amazônia. Is in Brazil for the summit, and he joins us now. Great to see you this morning. Wow, you can't lay out more clearly these people's priorities than that right there. No, you can't. In fact, the Brazilian environmental minister actually bragged. The reason they had to clear cut tens of thousands of acres for this 4-lane highway for this UN climate summit was so they could cram as many people here as possible to showcase how Brazil has been saving the rainforest. So this has been an amazing... Só um detalhe, esse jornalista da Fox News, ele está em Belém, tá? Ele está em loco, ele não está falando lá dos Estados Unidos. Ele está em Belém, vamos lá. Amazing thing, because this highway went through the rainforest that they've been trying decades. We've got to save the rainforest. We need climate treaties. And here they just cut it down so you could have all the limousines and SUVs and all the private jets come in and people can move freely at this summit, which is turning into a disaster here for them. Yeah, so this is a conference that... A COP30 se transformou em um desastre. Gente, é impressionante como um dos maiores fracassos do Lula não está sendo divulgado pela imprensa. Mas um fracasso fenomenal. Uma coisa assim que nunca se imaginou que o governo conseguiria gastar tanto dinheiro em algo para no dia que acontece ser um completo absurdo, inequívoco fracasso, um desastre. Primeiro por destruir a Amazônia, agora pela combustão do diesel nos navios, do diesel da onde o Lula tá, que gasta dezenas e dezenas de litros por dia, acho que são centenas, né, de litros por dia, porque o Lula queria mais conforto, enquanto isso tá a Janja dançando no deck de um iate, enquanto o povo do Pará, do Belém, não tem esgoto. Uma coxinha de R$45. Que desastre que é esse? Aí vai o Donald Trump e fala, eu não vou participar de um evento que destrói o meio ambiente. Mas para o Lula, os negacionistas são aqueles que não vieram. O problema, 90% do mundo não compareceu. Alguns, por educação, mandaram ali ministro do meio ambiente ou ministro de alguma coisa só para fingir que não ficou completamente fora da COP30. Mas pessoas que tomam decisões mesmo não vieram. 18 presidentes apenas. Esta é a credibilidade que o Lula tem. Enquanto aqui a Globo fica divulgando todo o tempo que o Lula agora voltou ao cenário internacional como uma autoridade. Vergonha. Tem vergonha dessa Globo. Vergonha. Então acompanhe aqui o canal para você ter as notícias verdadeiras. E lembrando, Trump acabou de dar um tapa na cara do Lula e isso porque o Lula estava lá na Colômbia ontem defendendo o narcotraficante Maduro. Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui comigo, é tiro, é porrada, é bomba, né, que está acontecendo contra Luiz Inácio Lula da Silva. É uma loucura em cima de uma loucura. Vocês já repararam que qualquer movimentação de Lula, ele parece estar numa cápsula cheio de espinhos ou numa areia movediça, né? Qualquer movimento dele, ele toma para a cabeça. Eu nunca vi, é um desastre total esse desgoverno, né? É um desastre total esse desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para você que está ligado aqui na nossa programação, não se esqueça de fortalecer o nosso canal, não se esqueça de dar uma moral e ajudar o nosso programa, tá bem? Esteja conosco, nos ajudando e abençoando o nosso canal. Mandar um abraço para Gladys lá nos Estados Unidos, está sempre com a gente, hoje está meio dodóizinha, mas beijão minha querida.
Deus abençoe sua vida e obrigado por tudo, obrigado por todo o apoio que você disponibiliza ao Abordo Notícias, tá bem? Grande abraço. Enquanto isso, você pode abençoar o nosso programa via Pix e colaborar com o nosso canal. Estamos precisando da sua ajuda. Alôzão Edson Silva mandou 5,22, Crisóstones mandou 2,22 e a Flávia mandou aí 5 aí. Valeu! Deus abençoe a vida de vocês aí. Muitíssimo obrigado por tudo. As prioridades de Flávio e Tarcísio: libertar Bolsonaro e aprovar a anistia. Meus queridos, terrorismo de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro é o que o Gustavo Gaia noticiou, o que o Gustavo Gaia divulgou e nós também, né, trouxemos aqui no nosso canal. Meus queridos, Bolsonaro está lá sofrendo, um senhor de 70 anos de idade, e o que a gente ouve é: estão preparando uma ala para golpistas na Papuda. Bolsonaro manda o chefe de gabinete visitar celas, fazer vistoria em celas para mandar Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro é militar, da ativa e não da ativa, né, da reserva. Eles têm que ser encaminhados para um quartel general. Eles não podem ser presos e serem colocados em meio a presos, por exemplo, comuns, presos do PCC, que Bolsonaro tanto perseguiu, que Bolsonaro tanto combateu, para agora essa turma dar um jeito no Jair Messias Bolsonaro. Já tentaram lá atrás com uma facada. O que será de Jair Messias Bolsonaro agora? E, meus queridos, nós precisamos lutar pela anistia. Eu não sei o porquê paramos de falar de anistia. Eu não consigo entender. Por mais que o Hugo Mota fez um acordo com os parlamentares para não pautar assuntos polêmicos aí por uns 10, 15 dias, que eu já acho um absurdo. Eu já acho um absurdo uma coisa dessa. Tá bem que haja esse tipo de acordo, porque mais dia, menos dia, eles vão enfiar o Bolsonaro no fundo de uma cadeia e estão enfiando quantos outros? É um absurdo completamente esse negócio de acordo com o Hugo Mota. Por mais que houve o acordo, não vamos pautar assuntos polêmicos, vamos dar um refrigério para a Câmara por esses dias, fizeram esse acordo. Eu penso que nas redes sociais, que até nos discursos, era para estar ganhando, né, o debate, a questão da anistia. Está todo mundo preocupado quem vai ser o senador aqui, quem vai ser o deputado ali, como se isso resolvesse muita coisa. Como se isso resolvesse muita coisa. Nós precisamos de anistia urgentemente. E eu não estou nem falando para trazer Bolsonaro para a presidência. Estou falando para não enfiar um senhor de 70 anos de idade em meio a vagabundos criminosos. E nós precisamos dessa anistia. E agora, segundo a revista Oeste, as prioridades de Flávio e Tarcísio são libertar Bolsonaro e aprovar a anistia. O senador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, querem unificar os discursos da direita até o fim do ano. Exatamente, é como eu falei, ainda não é hora para ficar discutindo candidatura, raios. É o que eu acabei de falar. É unir o discurso da direita até o final do ano e bater em cima. Deixa para discutir porcaria de eleição o ano que vem. Seus corvos, seus crápulas, não estou falando dos dois. Bolsonaro está lá e vocês, ao invés de discutir uma porcaria de uma anistia, vocês querem discutir quem vai ser a nova liderança da direita. Vá pros infernos. Vá pro raio que o pata, rapaz, com eleição. Enfia a eleição naquele lugar. Tá tão longe ainda a eleição. Uma briga do satanás para quando chegar na véspera
do negócio tudo mudar, decidir ali por último. Porque é assim que funciona, não adianta. É uma briga louca, é isso, é aquilo, e isso só é decidido em julho do ano que vem. Ah, é o João, é o candidato, mas a Maria é a vice. Aí chega na hora, a Maria não é mais a vice, não, vai ser o Rodolfo, lá da Baixa da época que ninguém nunca ouviu falar. É desse jeito. Aí querem discutir tudo agora, não sei pra quê. Eu nunca vi ficarem nessa de ter que anunciar o candidato da direita. Lembra do Lula? O Lula foi candidato preso, 2 semanas. Lula foi candidato preso. Quem é o candidato? Sou eu. Quem é o candidato? Sou eu. Aí lançou o Haddad, tudo bem. Eu nem vou dizer que foi um erro do Lula lançar o Haddad, não. Claro que não. Veio um furacão aí chamado Bolsonaro. Vem, Lula. Naquela época mesmo. Vem, Lula. O furacão tinha engolido. Ainda mais depois da facada. Deram a eleição pro Bolsonaro depois daquela facada. Tem que unificar o discurso? Tem, claro que tem. Esquecer a eleição agora, meu querido. Esqueçam a eleição. Alô, Gilberto Kassab. Alô, Valdemar da Costa Neto. Calma! Eu tô com o Tarcísio nessa, é Bolsonaro. Tarcísio tá quietão, sou candidato a presidente. Não, mano, me deixa em paz, sou candidato à reeleição. Sou candidato à reeleição. Tá uma discussão no chat aí, que a discussão é sobre a Amazônia e estão fazendo no Belém. Não, gente, não é uma discussão do estado do Amazonas, não, é discussão sobre a Amazônia. Aí Rondônia é a Amazônia, para você ter uma ideia. Tá bem? Só para constar aí a discussão da galera. Né? A gente, acima de tudo, traz informação. Né? Aqui, ó. Vamos aqui sobre a anistia, já vou falar sobre o Tarcísio. Então eles estão juntos pela anistia e também aí para libertar Jair Messias Bolsonaro. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muita coisa para acontecer, tá bem? Vou trazer a Ana Paula Henkel mais um corte lá do programa 4x4 para você que está ligado aqui no programa Abordo Notícias. Vamos lá. Por que paramos de falar na anistia? Por que paramos de falar do presidente Bolsonaro? Alguns da imprensa agora começam a falar, o Alexandre de Moraes já está vendo a cela na Papuda. Meu Deus, nós deveríamos estar falando da anistia 24 horas por dia. O presidente Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara prometendo pautar a anistia. Saiu da anistia, foi para a dosimetria, tentaram empurrar goela abaixo uma falácia, uma mentira de projeto. Nós fizemos pressão, agora não se fala mais da dosimetria, que bom, mas também não se fala mais da anistia, meu Deus do céu. Nós precisamos começar a deixar tudo que for secundário em segundo plano, porque cada dia na vida dessas pessoas é um dia que não volta nunca mais. Nunca mais, cada hora não volta nunca mais. Como pais, como mães, como filhos, como avós e avós. Nós não podemos que outras discussões continuem paralelamente. Tudo bem, mas o protagonismo na direita hoje tem que voltar a ser a pauta da anistia. São centenas de pessoas com a vida trancafiada em celas, com tornozeleira eletrônica, em casa. Agora vem mais um núcleo que será julgado e com as condenações já praticamente prontas.
Cada minuto na vida dessas pessoas é um minuto sagrado que não volta mais. A anistia precisa voltar a ser a única pauta protagonista no nosso debate hoje. Muito bem, para você ligado aqui no nosso programa, exatamente, meus queridos. Paramos de falar de anistia, eu já falei isso aqui, né? Já cobrei isso daqui. Meu, pelo amor de Deus, cara, só pode, né, que não estão nem aí, não é a família de vocês, né? Que está, gente da família de vocês, pessoas que estão presas, pelo amor de Deus, deputados, e dane-se, deputados da direita! Deputados da direita bolsonarista, deputados da direita centrista, do raio que o parta, cadê a anistia? 311 votos pela urgência e com certeza nós teremos mais, né, desses 300 votos pela aprovação quando tiver o projeto tudo bonitinho, tudo certinho. Pelo amor de Deus, parem com essa zorra dos infernos. A gente precisa. Terrorismo contra o Bolsonaro, terrorismo contra as pessoas são praticados diariamente. Essas pessoas são acusadas, presas, condenadas a crimes maiores do que muita gente aí, ó. Pesquisa. Tarcísio ganha força entre parlamentares, mas direita pode rachar. Segundo pesquisa, deputados e senadores veem o governador de São Paulo como o nome mais promissor para 2026. Mais promissor na direita, né? Levantamento divulgado nesta segunda-feira, dia 10, pelo Ranking dos Políticos, em parceria com o jornal Estado de São Paulo, indica que, embora Tarcísio concentre a maioria das indicações, a tendência é de que a direita chegue fragmentada ao pleito eleitoral. Entre os senadores, 44,5% citaram Tarcísio como o líder mais promissor para o campo da direita, seguido de Eduardo e Michele, ambos com 14,8% e Ratinho Júnior com 7,4%. Eu não sei por que insistem em Ratinho Júnior, não sei, gente, de verdade. Parlamentares indecisos somaram 18,5%, apesar do reconhecimento, 67,3% dos deputados e 63% dos senadores avaliam que a direita chegará dividida em 2026, com candidaturas variadas e múltiplos concorrentes. Na comparação com uma pesquisa realizada em julho de 23, Tarcísio manteve posição de destaque, enquanto Michele Bolsonaro apresentou leve crescimento e Romeu Zema perdeu a visibilidade. Só para vocês entenderem, essa pesquisa não é com a população, tá bem? Essa pesquisa é entre os parlamentares, tá bem? É entre os parlamentares, tá bom? Já os nomes de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Flávio Bolsonaro, citados no ano anterior, deixaram de aparecer entre as opções dos entrevistados no levantamento. Eu fiquei contente aqui, porque tem o nome do Tarcísio, mas também tem o nome de dois Bolsonaros aqui, o Eduardo e também a Michele. Eu falo para você, o Eduardo não pode ser candidato, porque o Eduardo não é isso, não é aquilo, não pontua na pesquisa. Porque a Michele nunca foi nunca foi política, ela conhece aquele Palácio do Planalto e o Alvorada mais do que muitos políticos aí. Ela conhece, inclusive os bastidores e os caminhos. Ela conhece. Ela foi primeira-dama, ela viveu 4 anos lá dentro dos dois palácios, né? O local do trabalho do marido e a casa dos dois. Então, o que acontece? É só o Bolsonaro falar, vai. Eduardo, Michele ou até mesmo o Tarcísio. Eu espero, tá bem? Eu espero que seja o nosso comandante, o nosso querido Bolsonaro. E tem que vir logo, viu, Bolsonaro? A gente precisa de você. Presta atenção aqui, ó. Bia Kicis, que é a deputada, né, federal, cobrou a anistia e denuncia censura. Sistema ditatorial escancarado. A deputada criticou o STF e ressaltou
a perseguição política contra opositores do atual governo. Mais um discurso da nossa querida Bia Kicis e a anistia nós precisamos. Parabéns, uma das poucas pessoas que estão aí ainda tratando de anistia, tá bem? Estão ainda tratando de anistia a nossa querida Bia Kicis, tá bem? Sabe o PL das facções? Eles colocaram o Derrite para ser o relator. Você acredita que eles já estão querendo judicializar essa questão? Olha o PT como é, né? Já querem jogar lá no Supremo Tribunal Federal e o STF e o Supremo já dando sinais que vai considerar o relatório do Guilherme Derrite como sendo inconstitucional. A gente vai falar sobre isso aí no próximo programa, beleza? Para você que está ligado aqui na programação do Aborda Notícias, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Como é bom ter você por aqui me ajudando, abençoando o meu programa, fortalecendo o meu canal, gente. A gente precisa, eu estou muito feliz, tá bem, pelos avanços estrutural aqui que nós estamos conquistando, mas eu também preciso da sua ajuda financeira para continuarmos. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se formar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Como é bom ter você por aqui, meus queridos. Não se esqueça de ajudar e abençoar o nosso programa. Pix, qualquer valor aí para você dar uma moral, para você abençoar. Gostou do programa de hoje? Você comenta aí 107 FM. Brincadeira, tá bem? Só 107, não precisa do FM. Comenta 107, tá? Para que eu possa saber que você chegou até esse momento aqui do nosso vídeo, esse momento aqui no nosso canal. Continue com a gente, abençoando, fortalecendo, trazendo seu recurso financeiro e dando uma força aqui para que possamos continuar com o nosso programa. Aí está ele, o carequinha mais amado do Brasil, diferente de Alexandre de Moraes. Esse é Edson Silva, nosso moderador. Comentou 107, a Sandra também. Valeu, Lau Oliveira também comentou 107, o Valdecir também. Alusão aqui para toda a galera. Severina Silva Lopes também comentou 107. O Valdeci corrigiu aí, mas tá tudo certo, meu querido. Gente, abençoe o meu programa, preciso da sua ajuda, tá bem? Nós tivemos 3 pixinhos aí de valor baixo, tá bem? Valor baixo, e a gente precisa, tá bom? Nós precisamos da sua ajuda. Continue abençoando o meu programa, continue fortalecendo o nosso canal, para que juntos possamos continuar fazendo o melhor para você. Então, por favor, dá essa força, dê essa moral aqui para mim, eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor via Pix aí, você salva o planeta aqui do Gordinho. Você salva o nosso mundinho aqui. 11 95 275 3898 é um celular, você pode mandar o Pix. Quiser bater um papo do Gordinho também, é o meu WhatsApp, eu respondo todo mundo com muito carinho. Tá bem? Então, por favor, minha gente, não se esqueça do seu amigo Gordinho, não. E vem cá abençoar o meu programa. 11 95 275 3898 para você abençoar o nosso canal, para você dar uma moral aí gigantesca aqui no nosso programa. Tá bem? 11 95 275 3898. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar. Continuamos por aqui, você pode dar então essa moral pra gente. Comenta aí como é que foi o programa, o que você achou, gostou do que você ouviu até aqui, daquilo que você viu. Muita coisa pra gente não gostar, né? Mas pelo menos gostou do programa, gostou dos comentários, gostou aí de tudo que eu trouxe aqui pra você? Eu trouxe pra você? Eita, tô interiorzão, né? Olha o interiorzão pegando o Gordinho.
Comenta o nome da sua cidade, vou mandar um beijão no seu coração. Alô, meu querido Almir Marques, está lá em Lobato. Alô, Almir Marques, grande abraço, meu queridão. Alôzão todo especial aqui pra Regina Aparecida Cortez de Castro. Grande beijo pra você, minha flor. Deus te abençoe, querida. Muito bem, queridos de todo o Brasil, continuamos aqui na nossa programação. Não se esqueça de abençoar o nosso canal, não se esqueça de fortalecer o meu programa. Preciso da sua ajuda financeira aí, então ajude o nosso canal, beleza? 11 95275 3898, o programa Nota 10, notícias atualizadas. Parabéns, gordinho, pelo seu trabalho. Comentou muito bem a nossa querida Sandra. Obrigado, querida. Deus abençoe você, beleza? Simbora, minha gente, dando a moral aí, colaborando, ajudando o nosso canal. Minha querida Gladys não entrou hoje, mas vamos homenageá-la, nossa rainha, direto dos Estados Unidos, Gadeza. Hoje vive em terras longe, lá no sol americano, mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Trabalha com as criancinhas, semeando amor e luz. Cada gesto é esperança, é carinho que conduz. Amar, abordo notícias e o chat é sua paixão. Com um sorriso generoso, espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Ela é doce e amiga, sempre pronta a estender a mão. Ajuda quem precisa, sem pedir explicação. Família é seu tesouro. Muito bem, meus queridos, continue se inscrevendo, ativando as notificações e abençoando aqui o nosso programa. Beleza? Esse é o Pix aí para você dar uma força. Qualquer valor aí será muito bem-vindo aqui, desde que vindo de coração. Beijão para você, obrigado pela audiência.